E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre uma provocação que a gente ouve muito, né, principalmente na filosofia, que vem de Sócrates, que tinha um método muito interessante de diálogo com as pessoas, que era investigar, perguntar para elas, dentro do campo de especialidade delas, até o momento que elas se sentissem incomodadas e sem informação para fornecer para ele. E aí ele saiu com a máxima do só sei que nada sei. E vocês já devem ter ouvido isso, e isso muitas das vezes é utilizado de uma forma a tirar a sua autoridade ou tirar a sua capacidade de explicar. Mas existe uma pegadinha aí que eu quero comentar com vocês hoje e vamos debater em cima disso. Sócrates então nos traz que só sei que nada sei. É muito vantajoso esse tipo de pensamento, porque você precisa se situar no mundo, você precisa saber quem você é e qual é o seu tamanho de fato. Isso é muito difícil, porque as pessoas costumam falar de coisas que elas não mapeiam antes o quanto elas sabem daquilo. Fazer um mapa da ignorância mesmo, né? Ou seja, eu vou falar sobre física quântica. Preciso saber que eu sei sobre isso, que eu acho que eu sei, eu preciso ter referências, eu preciso de onde veio esse conhecimento que eu acho que eu tenho e, principalmente, quanto eu ignoro desse conhecimento para antes eu tentar falar dele. Bom, baseado nesse método, né, você pode ver que a gente sempre vai ignorar muito mais partes de um conhecimento do que aquilo que a gente sabe. Então, hoje, eu sei pouco sobre algo, eu ignoro pouco. Porque até para ignorar, você precisa saber. E quanto mais você for se aprofundando nesse assunto, mais vai ficando a área da qual você ignora. Por quê? Porque o assunto ele vai se desmembrando, ele vai se desdobrando, né? E isso vai fazendo com que a superfície que você ignora seja muito maior. Mas não é somente sobre isso que trata a ideia de Sócrates. Sócrates, quando ele perguntava, vamos fazer um exercício, né? Eu pergunto para você agora, quem é você? Ou quem é sua mãe? E você começa a descrever para mim. E aí, se eu pegar essa descrição sua, eu vou perceber ali que vão ter vários elementos que você colocou que não são você. São uma posição que você ocupa, são um pensamento que você tem, um cargo que você possui naquele momento, uma característica que você acha que tem. E se eu pegar todas essas coisas e remover dali e você continuar falando quem é você, pode ser que chegue um momento, e provavelmente vai chegar, que se outra pessoa lê essa descrição sua ou a descrição que você fez da sua mãe, se der para o seu irmão ler, se você tiver um irmão, essa pessoa não vai conseguir reconhecer a outra. E aí você vai falar, puxa vida, eu sei quem é minha mãe, por que eu não consigo colocar ali no papel? Mesmo caso quando você é perguntado o que é o amor, e você fala, uau, eu não sei o que é o amor. Ou o que é Deus para você? E você fala, nossa, não sei o que é Deus. Na verdade, essa provocação, ela vem também em outro aspecto. Você sabe quem é sua mãe, você sabe quem é você sabe uma percepção de Deus e você sabe uma percepção do amor. A questão é que tudo isso acontece a nível mental, a nível quase espiritual. E é muito pobre traduzir isso para a linguagem das palavras. Escrever ou falar já é um empobrecimento do pensamento, dessa linguagem que acontece num nível muito mais alto. Então, perceba que não é que você não sabe, que você não tem condições de transmitir, talvez. E aí, dentro dessa provocação de Sócrates, e a gente entendendo que a linguagem escrita e a linguagem falada já é um empobrecimento do pensamento, da linguagem espiritual, eu vou chamar até uns exemplos aqui para vocês. É comum você ter uma pessoa que você tem uma energia tão bacana, você tem uma ligação tão legal com ela, que vocês só pelo olhar já conseguem se comunicar, não é? Então, perceba que a comunicação entre pessoas é muito mais ampla do que só a oral e a escrita. E aí o que eu quero trazer para vocês é justamente que hoje nós temos muito problema de comunicação, muita falta de interpretação, muito erro em transmissão
de pensamento, de conteúdo, de opinião. E isso acontece por quê? Isso acontece justamente porque existe um empobrecimento, tá, da linguagem. Então, muitas das vezes, o que você quer transmitir não é exatamente o que você está transmitindo, mas lhe faltam palavras, lhe faltam expressões, lhe faltam experiências de como fazer isso. E por isso, muita gente ainda prefere a fala presencial, né? Prefere que você veja os olhos, que você veja a expressão. Quem nunca, né? Mandou uma frase no WhatsApp, por exemplo, ou num comunicador, num software de comunicação, né? Um chat, e aí a pessoa do outro lado não entendeu que era uma brincadeira, porque quando fazemos brincadeira nós usamos uma outra linguagem chamada expressão, a expressão corporal, a expressão facial, que mostra se você está brincando, se você está feliz, se você está bravo, né? Então perceba que existem várias linguagens acontecendo simultaneamente na comunicação entre duas pessoas. Seja o olhar, seja gestual, seja comportamental, né? Que ela tá lá toda fechada para uma ideia nova e você tá percebendo. E quando você vai colocar isso no papel, quando você vai falar isso sem a visualização do outro, você perde essas outras linguagens. E a forma de você compensar isso é tendo um bom arcabouço de palavras, um bom conhecimento do seu idioma ou do idioma que você está conseguindo se comunicar, para que você consiga usar as palavras mais corretas. Mas também quem está recebendo a mensagem precisa ter uma quantidade de conteúdo, de significados na cabeça dela, porque não adianta você usar uma palavra e ela não saber o que significa. Então, nós deixamos muito dessa comunicação rica de lado hoje em dia pela comunicação mais empobrecida, no escrito ou no falado. Mas quantas vezes, por exemplo, você deixou de substituir um abraço na chegada de um lugar por um simples bom dia, né? Quantas vezes você substituiu um abraço apertado, um sorriso no rosto, por um até logo? Existem linguagens que não são substituíveis, que é a linguagem da emoção. A linguagem da emoção, ou seja, você transmitir o sentimento para o outro, não tem condições de você fazer isso através de uma linguagem escrita ou falada. Mas nós substituímos isso o tempo todo. Então, um exercício, né? Se você perdesse a sua voz, como você falaria para as pessoas ao seu redor que você as ama, que elas são importantes para você, e que você sente falta delas, ou que você quer saber como está a vida delas, como foi o dia? Já pensou nisso? Já pensou como seria, talvez, desesperador você não poder se expressar, só ouvir? Você pode fazer todo tipo de expressão, menos a oral e a escrita? Você conseguiria? Diz aí nos comentários pra gente, se você já tinha pensado nisso, nessa possibilidade. E, principalmente, pessoal, atenha-se às formas de comunicação. Deixem os mal-entendidos da vida de lado, e percebam quando uma pessoa não está conseguindo entender você, ou quando você não está conseguindo se fazer entendido, e use dos recursos ao seu redor, use das linguagens ao seu redor, porque elas evitam conflitos, elas evitam mal entendimento, elas evitam separações, elas evitam guerras, elas evitam rompimentos de amizade, elas evitam principalmente os dissabores do dia a dia, de uma rusga no trabalho com um colega, com o chefe, ou dentro da família, porque você não soube se expressar, ou porque você não soube compreender uma expressão, tá bom? Faz sentido? Dá aí um toque, fala o que vocês acham a respeito disso, se eu errei em alguma coisa, se vocês acham que eu preciso melhorar, e participem, é muito importante para mim, tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações.